Olá, meu caro aluno, tudo bem com você? Professor Darlan aqui mais uma vez na área para mais uma aula de geografia e dessa vez nós vamos aqui com uma revisão, uma resolução de 10 questões de geografia geral. Então é para você que de repente está se preparando para algum concurso público, de repente você está se preparando para alguma prova e quer fazer aquela revisão geral. Então são 10 questões de geografia geral, temas muito interessantes. Tenho certeza que você vai gostar. O material está aí na descrição do vídeo, você pode baixar aí as 10 questões para você acompanhar aqui comigo, tá bom? Então vamos lá para a primeira questão do nosso material de revisão de questões. Bom, a primeira questão diz o seguinte, aí tem uma lacuna, né, vazia, e diz: é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Principal, aí você tem que preencher aqui, da Terra. Além disso, espaço é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich, estabelecido como o principal, aí pontinhos, né, espaço do planeta. A alternativa que melhor completa as lacunas acima é... Aí você tem aqui várias alternativas, onde você deve preencher essas lacunas aqui com a resposta correta, tá bom? Então, como é que a gente responde esse tipo de questão? Bom, eu sempre digo para os meus alunos que a maioria dos alunos erra as questões de prova na resolução, ele erra logo no enunciado da questão. Então você tem que conversar com o enunciado da questão, você tem que saber do que essa questão trata. E eu digo a você que essa questão ela trata exatamente do assunto coordenadas geográficas. Então vamos revisar um pouco esse assunto, coordenadas geográficas. Aí a gente volta para a questão, eu ensino você a responder essa questão com técnica, tá? Eliminando ali as questões erradas. Você vai ver como fica muito mais fácil de fazer isso. Mas vamos fazer uma revisão aqui rápida sobre o assunto coordenadas geográficas, muito frequente. Uma questão dessa é muito frequente, muito comum em concursos públicos, em provas, etc. Então é um assunto que você realmente deve dominar esse assunto, sem dúvida nenhuma. Então vamos revisar aqui um pouco sobre coordenadas geográficas. Bom, lembra, eu falei lá na sala de aula o seguinte: quando a gente está vendo esse assunto de coordenadas geográficas, a primeira coisa que eu faço é esse desenho aqui, que você já conhece lá da matemática. Aqui você tem um eixo X, você tem um eixo Y, aqui você tem a origem, né, que é 0, 0. E aí você tem aquilo que nós chamamos aqui de plano cartesiano. Na verdade, isso aqui é um eixo de coordenadas. Então, o professor de matemática vai ensinar você, né, que você tem aqui para encontrar um ponto A, digamos assim, um ponto A, você vai ter um referente tanto no eixo X quanto no eixo Y. Aí você faz aquela projeção, ó, do ponto aqui, ó, no X e chama isso aqui de X'. Aí você faz a projeção aqui no eixo Y e você tem aqui o Y'. Então perceba que esse ponto A nada mais é do que a representação de X' e Y'. Então isso aqui você vê lá na matemática. O que é isso aqui na verdade? São as coordenadas do ponto A. São as coordenadas do ponto A. Então veja que para eu encontrar um ponto no espaço, eu preciso de dois outros pontos, ou eu preciso de duas outras referências. Ora, se para encontrar um ponto no espaço eu preciso de outros dois referenciais, a geografia
criou esse chamado sistema de coordenadas geográficas, que serve, na verdade, não para localizar um ponto, né? Para localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Como nós estamos lidando com o planeta, com a superfície esférica do planeta, criando esse sistema de coordenadas, eu posso localizar qualquer cidade, qualquer país, né? Qualquer rio, qualquer lago. Então, é um sistema de localização. Então, para que haja esse sistema de localização, eu preciso justamente desses eixos aí, o eixo X e o eixo Y. Então, é como se eu pegasse o planeta Terra e dividisse num grande plano cartesiano. É como se eu traçasse linhas na superfície do planeta Terra, né? Linhas horizontais e linhas verticais, para que eu possa justamente delimitar um ponto. Então, assim como está aqui, ó, no plano cartesiano, né? Assim como eu tenho aqui, ó, um eixo X e aqui eu tenho, ó, traço uma linha vertical aqui, eu também vou ter linhas verticais, e também vou ter linhas horizontais. No caso aqui, que seria a representação do eixo Y, percebe? Então, essas linhas verticais e essas linhas horizontais, elas recebem nomes especiais que você já deve saber, mas nós estamos aqui resolvendo questões, nós estamos aqui revisando a matéria, portanto, nós vamos lembrar que se chamam de meridianos as linhas traçadas verticalmente na superfície terrestre. Então observe aqui, ó, os meridianos, eles nada mais são do que linhas imaginárias, tá? Linhas imaginárias traçadas verticalmente na superfície terrestre. Bom, perceba que aqui na questão dos meridianos, eu tenho que ter, obviamente, um referencial inicial. Assim como eu tenho o zero aqui no eixo X e no eixo Y, né? Aqui no plano cartesiano que a gente desenhou aqui do lado, eu vou ter que ter uma contagem aí de alguma coisa que a gente vai já ver o que é. Mas eu preciso de um referencial inicial, eu preciso de um zero, de um marco zero. E o marco zero você já sabe que é o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele passa exatamente ali em Londres, né? Inclusive eu já tive o privilégio de estar lá, né, em Greenwich, estive lá em Greenwich, ali onde começa a contagem das horas, ali onde a Terra ela é dividida, né, em dois lados. E aí, justamente isso que eu ia falar que você não pode esquecer. O meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. Então, dois hemisférios. Para a direita eu tenho leste, para a esquerda eu tenho oeste, né? Então, eu vou traçar essas linhas verticais na superfície terrestre que eu chamo de meridianos, tá? Num total de quantos meridianos? Ora, se a Terra tem 360 graus, eu praticamente posso traçar, então, 360 meridianos. Como eu estou lidando com a circunferência, né? Vale aqui a medida em graus. Então, não esqueça disso. Eu vou traçar 360 meridianos na superfície terrestre, sendo 180 meridianos para o hemisfério leste, 180 meridianos para o hemisfério oeste, tá bom? Bom, da mesma forma que a gente traça essas linhas verticais na superfície terrestre, eu também tenho linhas horizontais, como se elas representassem aqui, né, essa projeção aqui no eixo Y, né? Então eu vou traçar linhas verticais na superfície terrestre. Essas linhas verticais eu chamo de paralelos. Então os paralelos nada mais são
do que linhas horizontais que são traçadas na superfície terrestre, né? Na verdade, meus caros, a gente também não pode esquecer que os meridianos eles são de polo a polo, né? É uma linha que vai de polo a polo, enquanto que o paralelo são círculos concêntricos. Você vai entender mais lá na frente por que eu estou falando isso, porque existem questões de prova que caem a respeito disso. Então você tem que saber que os paralelos eles são círculos concêntricos, sendo que o maior círculo, né, tá no centro, né, que é justamente o que eu vou te mostrar aqui nesse gráfico. Então, assim como eu tenho que ter uma contagem inicial, um referencial zero, eu tenho aqui, meus caros, então, a linha que nós chamamos de equador. Então, o equador é o referencial zero para a nossa contagem aqui dos paralelos, tá? Sendo que a linha do Equador também divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, hemisfério norte e hemisfério sul. Beleza? Então veja, meus caros, que o Equador aqui, ó, ele é o círculo máximo, ó, é o círculo máximo. A partir dele, os círculos eles vão diminuindo, né? Repara como eles vão diminuindo, ó, até chegar aqui no polo, tá? Até chegar no polo. Bom, por enquanto eu te falei apenas o conceito de o que são os paralelos, o conceito de meridiano. Então vamos revisar novamente para não esquecer. Meridianos são linhas imaginárias traçadas verticalmente na superfície terrestre e que são traçadas de polo a polo. Esse é o conceito de meridiano. Darlan, sendo que o meridiano inicial, né, 0 graus aí, é o meridiano de Greenwich. Darlan, e os paralelos? Paralelos são linhas imaginárias traçadas horizontalmente na superfície terrestre e que se constituem em círculos concêntricos, sendo que o maior do círculo, é o paralelo inicial que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, que é a linha do Equador. Beleza? Agora, para que servem essas linhas? Bom, essas linhas elas servem para determinar justamente um ponto na superfície terrestre. Então, tal qual esse ponto A que nós vimos aqui, ó, os paralelos e os meridianos, eles vão servir para eu determinar as chamadas coordenadas geográficas. Então, vamos ver agora quais são as coordenadas geográficas. Meus caros, é o seguinte. Os meridianos, eles servem para medir aquilo que nós chamamos de longitude. Tá bem aqui, ó. Aqui à direita nesse gráfico. Então, ó, a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, ou seja, isso aqui, ó, eu tenho aqui a conferência dos graus, ó. Então, essa distância aqui em graus, ó, graus tanto para o hemisfério leste quanto para o hemisfério oeste. Então, para o hemisfério leste, 180 graus. Para o hemisfério oeste, 180 graus. Então, eu já estou te dando uma outra informação importante que cai muito em prova. Qual é a variação da longitude? Então, a longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha, ao meridiano de Greenwich, sendo que a variação máxima é o quê? De 180 graus. Então, às vezes você pega questões assim, ó, tal ponto se localiza 195 graus de longitude leste. Tá certo ou errada essa afirmação? Completamente errada, porque não existe longitude 195 graus. Por quê? Porque eu estudei, eu revisei aqui com o professor Darlan e sei que a longitude ela vai de 0 até 180 graus, ou para o leste, e de 0 até 180 graus para o oeste. Você entendeu isso? Então veja que aqui, ó, eu dou meia volta, tá? Meia volta para cá, meia volta para cá,
sendo que a variação, vou até anotar aqui, ó, a variação máxima, anote isso aí no seu caderno, na sua observação, ou tira um print dessa imagem. A variação máxima da longitude é justamente 180 graus. E aí a gente representa assim, ó, 180 graus de longitude para o leste ou para o oeste, ok? Então, essa é a variação máxima da longitude. Darlan, e os paralelos? O que medem os paralelos? Meus caros, os paralelos vão servir de base para eu fazer a leitura da segunda coordenada geográfica, que é a latitude. Então, o que seria a latitude? A latitude, meus caros, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, em relação à linha do Equador, a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre vai me dar aquilo que eu chamo de latitude. Então é importante você também saber qual é a variação da latitude. Sabe qual é a variação da latitude? Ó, confere aqui comigo, olha no gráfico. Olha lá, ó, eu tenho 0 graus de latitude, que é a linha do Equador, ok? Aí eu vou aqui, ó, caminho, chego bem aqui, meus caros, é o máximo, ó. Cheguei aqui bem no máximo. Eu te pergunto, esse máximo formou um ângulo de quantos graus aqui, ó? 90 graus. Então, muito cuidado. 90 graus para o hemisfério norte, 90 graus, olha lá, ó, 90 graus, está até aqui no gráfico, ó, 90 graus para o hemisfério sul. Então, aqui também, meus caros, vai uma outra dica. Qual é a variação máxima da latitude? 90 graus. Ou para o hemisfério norte ou para o hemisfério sul. Então, às vezes, você encontra questões de prova assim, ó. Tal cidade se localiza a 100 graus de latitude sul. Está certo ou errado? Completamente errado. Porque eu e você já sabemos que, na verdade, a latitude ela só vai até quanto? Só vai até 90 graus. Ou para o hemisfério norte ou para o hemisfério sul. Beleza? Então você consegue visualizar aqui. Então anote aí, ó, anote aí que a variação da latitude, né? Variação máxima da latitude, vou colocar a seta aqui para você saber, ó, é 90 graus de latitude, você pode representar assim, ó, latitude norte ou 90 graus de latitude sul. Da mesma forma, as questões também tentam confundir o aluno, às vezes misturando, às vezes ele coloca assim, ó, 90 graus de longitude norte. Existe 90 graus de longitude norte? Claro que não, porque a longitude, ela na verdade, ela só pode ser leste ou oeste, compreende? Assim como a latitude, ela só pode ser o quê? Norte ou sul. Então perceba, meus caros, que eu tendo os meridianos, eu tendo os paralelos, eu criei um sistema de coordenada. Então qualquer ponto na superfície terrestre vai ter como coordenada o quê? Uma latitude, que pode ser uma latitude norte, se esse ponto estiver no hemisfério norte, e vai ter uma certa longitude, que é a distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich, não é isso? Vai ter uma certa longitude, ou para leste ou para oeste. Compreendeu? Eu sei que eu falei muito rápido aqui, mas estamos aqui num clima, né, num ritmo de revisão, só para você lembrar aí rapidamente o que significa as coordenadas geográficas, latitude, longitude, etc. Então eu acho que com
com essa rápida explicação aqui, você seria capaz de, com certeza, responder a questão. Vamos voltar lá na questão agora e ver como ficou fácil de responder a questão? Então, a questão diz o seguinte, agora sim, ó, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Pronto, ficou fácil, meus caros. Isso aqui é o conceito de quê? O conceito de latitude. Ficou fácil, olha lá, ó. Então, a latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Ora, meus caros, vamos ser espertos. Na hora de resolver uma prova, você tem que ser rápido, você tem que ser ágil, você tem que ser esperto. O que a gente faz? A gente elimina as questões que estão erradas. É assim que a gente resolve questão fácil. Você apenas sabendo o conceito de latitude, olha o que acontece. Aqui, ó, na letra A, que seria a letra A, né? Letra A, B, C, D e E. Aqui no que seria a letra A, diz o seguinte, ó, aqui, ó, coordenada geográfica, errado. Então, eu já elimino a letra A, não é essa. Aqui tem escrito ponto cardeal, já elimino, nem leio o resto, tá errado. Bom, aqui tá latitude, certinho, ó. Aqui tá longitude, ó, errado, já elimino, ó. Quer dizer, se eu fosse chutar essa questão, eu ficaria aí entre duas respostas, né? Ainda que eu não soubesse mais nada, se eu fosse chutar a questão, eu ia conseguir responder. Então é assim que a gente consegue e a gente responde questões de múltipla escolha. Se ligue, se ligue. Então olha lá, ó. Vamos aqui continuar então. Além disso, aí espaço aqui é a distância, aliás, aqui a linha do Equador, né? Principal, o quê? Gente, a linha do Equador é o quê? É o principal. Como é o nome da linha? Nós vimos agora que é o chamado paralelo. O Equador é o paralelo inicial. Então, a partir dele, eu tenho os outros paralelos que começa a contagem das latitudes. Pronto. Gente, sabendo isso aqui, ó, pronto, eu já matei a questão. Porque aqui, ó, paralelo e aqui tem escrito longitude, então essa daqui já está errada. Portanto, resposta correta é a letra C. Continuando, então, vamos conferir se a resposta está correta. Além disso, né? Próxima palavra aqui, ó. Longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich, correto? Estabelecido como principal meridiano do planeta. Então, a alternativa que melhor completa as lacunas acima é a letra C. Seguindo em frente, questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte. Os pontos colaterais enumerados 1, 2, 3 e 4 na rosa dos ventos abaixo são... E aí você tem aqui os pontos 1, 2, 3 e 4 para você dizer, ó, qual o nome, né? Qual o nome desses pontos aí? Então, meus caros, essa questão aqui, ela trata de quê? Essa questão aqui, ela trata de um assunto também muito importante na geografia, de geografia geral, que é o assunto orientação e localização. Vamos revisar aí um pouquinho, só para você ter um pouco mais de conhecimento, revisando o que é necessário para eu resolver essa questão. Bom, o que é necessário para resolver essa questão, meus caros, é eu entender ou saber quais são os pontos cardeais, pontos colaterais e pontos subcolaterais. Lembra disso lá na parte geral de orientação e localização? Quando a gente está estudando aí localização no espaço geográfico, a gente sabe que nós precisamos de determinados referenciais aí no espaço. Por exemplo, quando o Sol nasce, você sabe que o Sol nascente, o nascer do Sol, indica justamente o ponto cardeal leste. Então, com o nascimento do Sol, você identifica, obviamente, logo os 4 pontos.
Mas, Darlan, o que esses pontos cardeais eles indicam? Gente, eles indicam aquilo que nós chamamos de direção e sentido. Existe diferença entre direção e sentido? Eu sempre falo isso nas aulas e é importante você saber. Existe sim. Direção, quando a gente fala direção, eu estou me referindo ao seguinte, ó, direção horizontal, direção vertical. Direção inclinada ou direção longitudinal, é uma direção inclinada, ok? Então a direção é para qualquer lugar, você segue em frente, digamos assim. Mas quando o indivíduo diz assim, olha, fulano de tal, se desloque na direção horizontal da esquerda para a direita. Opa, quando ele fala da esquerda para a direita, eu estou indicando agora o que? O sentido. Então, os pontos cardeais, eles indicam os pontos colaterais e os pontos subcolaterais me indicam todas as direções e todos os sentidos, né? Entre aspas, né? Todas as direções e sentidos possíveis que a gente pode se deslocar no espaço, tá bom? Então, para isso é que existe a chamada Rosa dos Ventos, lembra? A Rosa dos Ventos é aquela estrelinha que a gente vê nas bússolas e que indicam aí os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. O que nós precisamos revisar agora, o que são os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Dê uma olhada aqui, ó. Aqui está a Rosa dos Ventos, eu trouxe uma Rosa dos Ventos bem completa para você, tá bom? Para que você saiba quais são os pontos cardeais. Bom, os pontos cardeais são os 4 principais e nós já sabemos, todo mundo sabe, você aprendeu isso na 5ª série. Norte, sul, aqui eu tenho leste e aqui eu tenho o oeste. Quero te dar uma dica também em relação aos pontos cardeais, porque eles são chamados de outros nomes e frequentemente nós temos questões que caem com esses nomes. E eu vou te dar a dica aqui, anote como esses pontos são conhecidos, que caem em questão de prova. Por exemplo, o ponto cardeal norte, ele é conhecido como também, ó, boreal, anote aí, ó, ponto boreal ou, vou colocar aqui, barra setentrional, tá? O ponto cardeal norte, ele é conhecido também como boreal ou setentrional. Beleza? O ponto cardeal sul também é conhecido por outras 2 palavras que frequentemente caem em prova e confundem os alunos. Ponto cardeal sul é conhecido também como austral, e aí vou botar aqui barra austral, barra meridional. Darlan, fala sério, isso é verdade mesmo? Os pontos cardeais norte e sul são conhecidos por esses outros 2 nomes? Exatamente, meu caro. Portanto, se eu disser assim, olha, a minha casa se localiza na parte setentrional da cidade de São Luís do Maranhão. Para uma pessoa leiga, vai ficar assim, vai abrir os olhos, mas que isso? A casa dele se localiza na parte setentrional da cidade de São Luís. Esse cara tá falando grego. Não, esse cara tá falando a linguagem da geografia, tá? Então eu posso me referir ao ponto cardeal norte como sendo boreal ou setentrional, assim como eu posso me referir ao ponto cardeal sul como austral e meridional. O leste, desculpem, o leste é conhecido como oriente ou oriental, tá? Oriental. Basta você lembrar que o Japão, né? Os japoneses são uma cultura oriental, né? Olho puxadinho. Por que eles são uma cultura oriental? Porque eles estão localizados o quê? No leste, né? Mais ao leste do planeta, no hemisfério leste, na verdade, né? A leste de
Greenwich, por isso eles são chamados de orientais. O oeste, meus caros, no caso nós que moramos a oeste da linha de Greenwich, eu posso também chamar isso aqui de ocidental. Ocidental. Eu tenho aqui uma espécie de forrozinho que meus alunos adoram. Toda vez que eu encontro meus alunos na rua ou em qualquer lugar, eles me chateiam com essa musiquinha, porque eu criei aí um mnemônico, né? Um macete para você gravar isso e nunca mais esquecer, e quando cair numa prova você não esquece mais. É mais ou menos assim, ó. Quando você for dormir, você fica cantando isso, ó, direto aqui na sua cabeça e batendo com a mão, ó. Norte, boreal setentrional, sul, austral meridional, norte, boreal setentrional, sul, austral meridional, leste, é oriental, oeste, é ocidental, leste, é oriental, oeste, é ocidental. Aí fica cantando essa musiquinha, né? Os alunos adoram esses mnemônicos e pode ter certeza, serve na hora da prova. Seguindo em frente aqui para a gente entender a questão. Bom, mas não existe só os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Observe que o ponto norte e sul, né? Eles me indicam aí uma direção, que é a direção vertical. E o leste me indica também, o leste e oeste, né? Me indicam uma direção que horizontal. Então, vertical, horizontal. Falta agora quais direções? As direções inclinadas. Faltam os sentidos aí também inclinados, né? Por isso é que eu tenho aqui, ó, justamente os pontos que estão localizados entre os pontos cardeais, ó. Agora eu tenho aquilo que nós chamamos de pontos. Aliás, vou até colocar uma outra cor aqui, desculpa. Vou botar uma outra cor aqui para a gente deixar aqui diferente, tá? Colocar aqui um marcador de texto, marca-texto, aqui de amarelo, ó. Então, ó, nordeste, noroeste, ó, sudoeste e sudeste. Veja que isso aqui que eu estou marcando de amarelo são os chamados pontos colaterais, ó, que é formado por um ponto cardeal, né, por dois pontos cardeais. Eles estão entre dois pontos cardeais. Então, entre o norte e o leste, eu tenho nordeste. Entre o norte e o oeste, eu tenho noroeste. Entre o sul e o leste, eu tenho sudeste. E entre o sul e o oeste, eu tenho sudoeste. Então, ó, entre dois pontos cardeais, eu tenho um ponto colateral. Mas eu posso acrescentar mais coisas aí nessa brincadeira. O que que eu posso acrescentar, meus caros? Eu posso acrescentar outros pontos agora entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Esse ponto eu vou chamar de ponto subcolateral. Então veja, o ponto subcolateral ele é formado por um ponto cardeal e um ponto colateral. Então, por exemplo, aqui, ó, entre o leste e o nordeste, eu tenho essa sigla aqui, ó, ENE, que significa leste-nordeste. E assim sucessivamente, ó. Entre o leste e sudeste, eu tenho leste e sudeste. Sempre o ponto subcolateral ele é formado, a primeira palavra é formada justamente pelo ponto cardeal e depois pelo ponto colateral aí subsequente, percebe? Então aqui, ó, por exemplo, ó, entre o sul e o sudeste eu tenho SSE, sul-sudeste. Sempre o nome do ponto cardeal e do ponto colateral e assim sucessivamente. Bom, então, meus caros, a gente fez aqui uma rápida revisão aqui da Rosa dos Ventos e agora sim, dá para a gente matar a questão. Quer ver? Vamos localizar então a nossa questão? A nossa questão diz: os pontos colaterais 1, 2, 3 e 4 na Rosa dos Ventos corresponde justamente a quem, meus caros? Vamos lá? Então, ponto número 1, eu tenho aqui norte, olha aí, para o aluno que estuda. Aqui eu tenho oeste. Então, esse ponto número 1, como é que eu chamo ele? É um ponto colateral, ó.
é o NE, e eu chamo isso aqui de Nordeste. Vamos aplicar aqui nessa questão a técnica de eliminar as questões? Vamos ver o que é que acontece. Olha lá, ó, esse ponto aqui eu tenho certeza que ele é o quê? Que ele é o... Aliás, gente, eu errei aqui. Olha só como a gente erra aqui, perdão, gente. Olha aí, eu já ia vacilando aqui, ó. Para ver se você tá atento. A gente tem que estar atento na hora de resolver a questão, ó. Vou botar aqui, ó, norte, sul, leste. Olha aí, eu tava colocando o contrário aqui, gente. W, oeste. Que isso, rapaz? Eu ia errando uma questão aqui, ó. Então aqui é N, W. Exatamente. É assim que a gente resolve questão, ó. Olhando os erros, voltando, vendo o que está errado. Tá vendo? Uma distração minha, eu já coloquei ali a letra errada. Já ia fazer coisa errada aqui, mas ainda bem que eu percebi logo na hora aqui e já consertei. É assim que a gente faz na hora da prova. Lê a questão, relê, vê se está tudo certo, né? Agora sim, eu tenho certeza absoluta que esse ponto número 1 é o quê? É o noroeste. Onde é que tem noroeste? Aqui na letra A. Aqui na letra B, nordeste. Tchau, elimino essa, não é. Sudeste, elimino, não é. Olha só que questão fácil, olha aí. Eliminei 3, agora eu só tenho 2, ó. Só tenho 2. Noroeste aqui e noroeste aqui. Bom, ponto número 2, ó. Ele está entre o ponto norte e o ponto leste. Como é que é o nome? Agora sim, ó, NE. Esse número 2 aqui, ó, é o nordeste. Onde é que tem nordeste? Aqui na letra A também tem, aqui também tem. Não precisava nem olhar, né? Agora o ponto número 3, ó, ele quer o ponto número 3. Ponto número 3 está entre o sul e o leste. Como é que eu chamo? SE. E esse ponto aqui se chama de sudeste. Sudeste, pronto. Aí eu eliminei essa daqui, ó. Automaticamente, resposta correta, letra A, de amor. E finalmente, conferindo aqui, o número 4, SW, eu tenho sudoeste. Então veja que essa questão era apenas para você conferir se você sabia que a Rosa dos Ventos, os pontos colaterais, ó, o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Então, comparando aí, você tem a letra A. Tranquilo? Seguindo em frente, vamos a mais uma questão. Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento D, aí tem espaço, o resultado é 15 graus. O resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se 1 hora. Já estou desconfiando dessa questão. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um espaço. Para que o texto fique adequadamente preenchido, as lacunas devem ser completadas respectivamente por... E aí você tem aqui movimento da Terra, você tem coordenada geográfica, você tem... Nossa, aqui está uma confusão, né? Mas olha, pelo enunciado aí da questão, eu já desconfiei do que essa questão se trata. Você não? Você não já desconfiou do que se trata essa questão? Claro, essa questão ela trata de fuso horário, meus caros. Essa questão ela trata de movimento de rotação, ela trata de movimento de translação, ela trata dos fusos horários, tanto é que ele misturou ali nas alternativas, né? E claro que os fusos horários eles estão diretamente relacionados ao movimento de rotação. Vamos então fazer uma rápida revisão aqui. Estou indo muito rápido, né? Rápido porque a gente está em clima de revisão. Então veja, vamos fazer uma revisão rápida aqui sobre o movimento de rotação. Você sabe que o movimento de rotação é um dos movimentos principais da Terra, um dos movimentos mais importantes da Terra, e é um movimento que a Terra faz em torno de seu próprio eixo imaginário. A duração desse movimento é de aproximadamente 24 horas. O movimento de rotação é aquele movimento que explica a existência dos dias e das noites, ou seja, eu já estou te falando aqui das consequências do movimento de rotação. Então, quais são as consequências do movimento de rotação? Primeiro, ele dá origem aos dias e às noites. Segundo,
o movimento de rotação da Terra, ele é de oeste para leste. Então, o sentido do movimento de rotação, aí, ó, é o sentido de oeste para leste, ou seja, ele se faz no movimento, meus caros, anti-horário. Ele se dá da esquerda para a direita, ele se dá de oeste para leste. E a consequência disso é que você vai ter um sistema aqui de 24 fusos horários. Ou seja, você divide os 360 graus da circunferência por 24 horas e você tem justamente 15 graus. Ou seja, a cada 15 graus a Terra ela gira 15 graus, ela gira, na verdade, 1 hora. Corresponde a 1 hora, totalizando justamente as 24 horas. Então, a alternância dos dias e das noites, as diferentes horas que existem nos diferentes locais da Terra. Então, saiba que as horas elas não são iguais. Então, foi criado um sistema para padronizar, um sistema de horas mundial que eu chamo de fuso horário, tá? Que eu chamo de fuso horário. Então, eu costumo, inclusive, falar para os meus alunos a chamada equação dos fusos horários. Você quer anotar e gravar e memorizar essa equação comigo? Ela é muito importante na hora da prova. Então, eu vou colocar aqui do lado, né? Vou colocar aqui do lado a chamada equação geral dos fusos horários, ó. Equação geral dos fusos horários, que é o seguinte, ó, equação geral dos fusos horários. É mais ou menos assim, ó. Um fuso horário, ó, aliás, a equação começa assim, ó. A equação começa assim, ó. Um fuso horário é igual a 1 hora, que é igual a 15 graus, que é igual a 15 meridianos. Meridianos, tá? A minha letra tá feia aqui, mas é assim mesmo. 15 meridianos. Então, um fuso horário é igual a 1 hora, que é igual a 15 graus, que é igual a 15 meridianos, tá? Eu acho que com essa informação dá para a gente resolver a questão. Vamos voltar lá para a questão, então? A questão diz assim, ó. Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de... Então, qual é o movimento aqui que se refere justamente às horas, que dá origem aos fusos horários? Está diretamente relacionado. Ora, meus caros, aqui é o movimento de rotação, sem dúvida nenhuma. Usando a técnica de eliminação de questões, ó, aqui tem translação, errado, rotação, tá certo, rotação, certo, aqui tem fuso horário, errado. Ó. Então, eliminei essa. Aí, o resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se 1 hora, que é justamente o fuso horário, né? Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde ao que, pessoal? Olha lá. Corresponde ao que mesmo? Corresponde a um fuso horário. Olha lá o esquema, né? Corresponde a um fuso horário, tá? Então, não tem nada a ver com círculo aqui, ó. Resposta correta é justamente essa daqui, né? Resposta correta, que seria a letra D, de Darlan. Então, as lacunas são preenchidas com rotação e fuso horário. Tem justamente o conceito aí de movimento de rotação e de fuso horário. Vamos seguir em frente com mais uma questão, não desanime. Vamos lá. Mais uma questão, diz aí, ó. Questão também sobre fuso horário, é bom que a gente vai revisando tudo, tá? Na divisão do planeta em diversos fusos horários, olha lá, você pega logo, grava aqui, ó, já destaca aqui do que a questão está tratando.
diversos fusos horários, acrescenta-se 1 hora a leste do meridiano de Greenwich e retira-se 1 hora a oeste desse mesmo meridiano a cada... Bom, para o aluno menos desavisado, talvez ele não entenda essa questão, porque eu esqueci de falar um detalhe. Não é que eu esqueci, é porque a gente está revisando aqui, né? E a gente vai tratando aqui da revisão conforme as questões vão aparecendo. Então aqui você precisa ter o conhecimento justamente de como é que funciona o sistema de fusos horários. Como é que se dá a contagem das horas no espaço geográfico em nosso planeta? Como é que se dá essa contagem das horas? Então vamos revisar aqui rapidamente. Olha o esquema aqui que eu criei para você, ó, para a gente revisar mesmo definitivamente os fusos horários. Então aqui, ó, o fuso horário ele é diretamente relacionado ao movimento de rotação. Eu já sei que o movimento de rotação é de oeste para leste, ele dá origem aos dias e às noites e tem a duração de 24 horas. Então, quando um lado da Terra, um hemisfério, está escuro, o outro está iluminado. Então, a Terra vai girando e as horas vão passando. Então, a circunferência terrestre, né, um giro completo na Terra, tem 360 graus. Eu pego os 360, divido pelas 24 horas, eu obtenho nessa conta 15 graus. Então, esses 15 graus é um fuso horário que equivale a 1 hora. Aqui está a chamada equação dos fusos horários. Você não pode esquecer isso aqui, tá? Equação dos fusos horários. Agora, como é que acontece a contagem das horas? Deixa eu voltar para cá, ó, para você entender. Aqui eu tenho o GMT, que é uma abreviação de Greenwich Mean Time, ou hora média de Greenwich. Eu já disse a você, Greenwich é um observatório, né? Uma cidadezinha que tem ali ao lado de Londres, né? Ali nos arredores de Londres, tem um observatório, é uma espécie de bairro muito bonito, tem um parque muito lindo. E ali ficou estabelecido que haveria o início da contagem dos meridianos, né, das longitudes, e também o horário das horas, né, o início da contagem das horas. Então, quando a gente fala assim, hora oficial, né, se tivesse uma hora oficial do mundo, onde seria essa hora? Lá em Londres. É a hora oficial do mundo, que é lá que começa a contagem das horas. Então, todas as horas elas vão ser baseadas pela hora de Londres. Por isso que se chama GMT, tempo médio ou hora média de Greenwich. Veja, então para a direita, eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter esses fusos horários. Então esse espaço aqui, ó, de um meridiano para outro, ou seja, esses 15 graus aqui, ó, 15 graus. Aí eu venho mais 15 graus, 30 graus. Aí eu venho mais 15 graus, 45 graus. E assim sucessivamente. Percebe? Mesma coisa aqui, ó, é para oeste, meus caros. Ó. Mesma coisa aqui para cá, para oeste. Ó. 15 graus para oeste. 30 graus para oeste, né? Aí mais aqui, ó, 45 graus para oeste. Então, cada espaço desse aqui corresponde a um fuso horário que corresponde o quê, pessoal? Vou mudar a cor aqui, ó. Vou mudar a cor. Cada espaço desse aqui, ó, vou colocar aqui de verde. Cada espaço desse aqui corresponde 1 hora, ó. 1 hora, 1 hora. Cada espaço desse corresponde a 1 hora. Sendo o que acontece aqui, ó? Para a direita, meus caros, as horas elas aumentam. Para a esquerda do GMT, as horas elas diminuem. Então você não pode esquecer, ó. Então aqui, ó, às vezes você vê nos livros assim, ó, mais 1 hora. Aí aqui já vai ser o quê? Mais 2 horas, mais 3 horas, indicando... Esse mais aqui está indicando que ele está à direita do GMT, está a leste do GMT. E aqui você vai encontrar assim, ó, menos 1 hora, menos 2 horas, percebe? Menos 3 horas, para que eu possa justamente conferir as horas em variados locais. Então, quando é
12 horas, meio-dia, aqui em Londres, qual vai ser a hora numa cidade localizada a 15 graus a leste de Londres? Vai ser o quê? Mais uma hora. Então, aqui vai ser 13 horas. E uma cidade que está a 15 graus a oeste de Londres vai ter a hora o quê? Atrasada. Então, aqui vai ser 11 horas. Portanto, meus caros, para a direita as horas aumentam, para a esquerda as horas diminuem. Para a direita as horas são adiantadas, para a esquerda as horas são atrasadas, tá? Então tira um print desse esquema, não vou entrar em detalhes nisso aqui tudo que eu já expliquei para você, mas agora a gente consegue resolver aqui a questão. Então a questão ela quer saber justamente aqui o quê? Ela quer saber se você conhece esse sistema de fuso horários, né? Então ele diz, ó, fuso horários, acrescenta-se uma hora a leste do meridiano. Olha como nós fizemos aqui, não foi isso que a gente fez, ó? Acrescentou uma hora aqui, ó, a leste do meridiano de Greenwich e retira-se uma hora a oeste, ó. A gente retira, tá aqui, ó, uma hora a oeste desse mesmo meridiano a cada quantos graus? Gente, a cada 15 graus, né, pessoal? A cada 15 graus, que é justamente o valor de um fuso horário, tá? Então, a resposta aqui seria a letra D de Darlan mais uma vez. Vamos seguir em frente, que tem mais questões aqui para nós. Vamos lá. Próxima questão. Entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são consideradas como os dois mais importantes, pois são os que exercem maior influência no cotidiano das sociedades. As consequências principais da rotação e da translação da Terra são, respectivamente... Ah, tu tá de brincadeira, né? A gente já viu até as consequências do movimento de rotação, então fica fácil. O que eu quero fazer aqui, obviamente, é uma revisão agora do movimento de translação e aí a gente mata essa questão, ó. Então, resumindo mais uma vez, meus caros, eu já falei para vocês das consequências do movimento de rotação, que são a sucessão dos dias e das noites, o abaulamento, o aluno não entende o que é isso aqui, da Terra na região equatorial e achatamento polar. Gente, abaulamento é isso aqui, ó. A Terra ela não é redonda, ela é oval, né? Então o abaulamento é isso aqui, ó, tá? É como se fosse esse pneuzinho aí da Terra, né? Ela é achatada nos polos e abaulada nas que seriam as laterais, né? Então o abaulamento da Terra que está girando e tem aquela força, né? Para fora, né? Então ela acaba ficando abaulada. E achatamento polar, circulação atmosférica, as correntes marítimas que sofrem um desvio para oeste, tá? O nível do mar no litoral leste dos continentes tem alguns metros a mais em relação ao nível do mar no litoral oeste. E o movimento aparente do Sol, que se dá de leste para oeste, por isso que eu consigo determinar quem é leste e quem é oeste, é o chamado MAS, né? Movimento aparente do Sol, MAS. E, finalmente, a determinação dos fusos horários. Então, essas são as consequências aí do movimento de rotação, tá? De maneira mais aprofundada. Movimento de translação. Gente, as consequências principais do movimento de translação é justamente as estações do ano, da origem às estações do ano, primavera, verão, primavera. Olha a sequência das estações, primavera, verão, outono e inverno. Você tem que saber essa sequência. As estações ocorrem nessa sequência aqui, ó. Primavera, verão, outono e inverno. A desigualdade dos dias e das noites durante o ano, em algumas épocas do ano, o dia ou a noite são mais curtos ou mais longos. Isso aqui, pessoal, a gente chama de solstício. O que é solstício? Solstício é quando o dia é maior do que a noite. A duração do dia é maior do que a duração das noites. Ou vice-versa, a duração das noites é maior do que a duração do dia.
e eu tenho o chamado equinócio, tá? Equinócio, claro que eu não vou entrar em tanto detalhe que eu entraria numa aula, porque a gente está revisando. Equinócio, que significa noites iguais, ou seja, a duração dos dias é igual à duração das noites. Bom, então essas são as consequências aí dos dois movimentos. Creio que agora dá para a gente responder a questão, não dá? Vamos voltar lá na questão? Então diz assim, ó. Entre todos os movimentos realizados pela Terra, rotação e translação são considerados importantes, pois são os que exercem maior influência no cotidiano das sociedades. Então aqui ele pede as consequências principais, primeiro do movimento de rotação e depois do translação. Então vamos ver, letra A intercalação das atividades solares. O que isso tem a ver aqui com o movimento de rotação? Nada a ver, né? Corta isso aqui, nada a ver. A ocorrência das estações do ano tem a ver com o movimento de rotação? Não, tem a ver com o movimento de translação. Errada a letra B. Sucessão dos dias e da noite? Verdadeiro. E a ocorrência das estações do ano? Opa, lindinho, lindinho. Movimento de rotação, consequência, movimento de translação. Resposta correta, gabarito, letra C de casa. Aqui, ó, existência de solstício e equinócio. Errado, isso aqui está relacionado ao movimento de translação, né? Então está errado aqui a ordem. A duração dos ciclos solares e a diferença. Não, isso aqui também não tem nada a ver com o que a gente viu aqui de consequência do movimento de rotação. Vamos em frente para mais uma questão que tá bom demais. Próxima questão diz assim: sobre a técnica de criação e projeção de mapas, assinale o que for incorreto. A maioria dos meus alunos errou essa questão. Sabe por que erraram essa questão? Porque não leram o enunciado. Gente, cuidado com o enunciado. Marque. Pegue a sua caneta, sublinhe, grife, passa um círculo, passa um retângulo. Olha lá, ó. Sobre a técnica de criação e projeção de mapas. Então, o assunto aqui é cartografia. Assinale o que for incorreto. Ele quer a alternativa que é incorreta. Então, eu vou ter aqui 4 alternativas que são certas, que tem a ver aí com a criação e projeção de mapas, e vou ter uma que não tem nada a ver, que está incorreta. Mas antes de responder, de ler aí as questões, para fazer uma revisão aqui rapidinho aqui de cartografia, né, que o mapa é um assunto também muito palpitante. Porque essa questão, ela trata nada mais, nada menos do que um assunto que você vê lá na cartografia, que são os elementos do mapa. Você conhecendo os elementos do mapa, você mata tranquilamente essa questão. Então, bora revisar aí quais são os elementos do mapa? Ó, eu trouxe um mapa aqui, então, do Brasil, tá? E aqui você tem os elementos do mapa. Quais são os elementos do mapa? O título, os elementos do mapa, a escala, elementos do mapa, a legenda, elementos do mapa, projeção e elementos do mapa, orientação. Vamos ver cada um deles? Título, meus caros, título é do que se trata o mapa. Esse mapa é um mapa temático e é um mapa que trata da densidade demográfica da população brasileira aqui no ano de 2010. Então você vê aqui a distribuição da população brasileira, tá? Através de que você visualiza isso? Através das chamadas convenções, que são as legendas. As convenções são essas cores aí. E a legenda é a tradução dessas cores, é o que cada cor representa. Então a legenda, ela me identifica aqui, ó, as margens aqui, ó, do quantitativo da população. Então, quanto mais escura for a cor do mapa, olha lá, quanto mais escura significa que tem mais gente, tem mais concentração populacional. Quanto mais claro, ó, você tem um amarelinho bem claro, você identifica que esse amarelinho aqui é onde eu tenho
menor quantidade de pessoas. Então, isso é a legenda que identifica. A orientação, meus caros, é justamente um mapa aqui, ó. Geralmente, a orientação dos mapas, quando não tem nada escrito sobre isso, a gente sempre diz para os alunos, olha, quando não tem nada escrito em relação à direção, à orientação do mapa, você sempre vai considerar norte para cima, sul para baixo, direita é leste, esquerda é oeste. Então aqui está exatamente isso, está indicando que o norte está lá para cima, então sul aqui para baixo, né? Leste para a direita, oeste para a esquerda. Tranquilo. Projeção. Gente, projeção é uma técnica que você utiliza para representar a superfície esférica do planeta. Então, eu tenho projeção cilíndrica, eu tenho projeção cônica, eu tenho projeção azimutal, eu tenho diferentes tipos de técnicas de projeção, tá? Então, a projeção é a forma, né, como foi desenhado esse mapa, tá? Então, é o tipo de projeção. E, finalmente, eu tenho a escala aqui, ó. A escala é a relação que existe entre aquilo que eu estou representando, ou seja, o real, né? Aquilo que é real, a área real, e aquilo que está no desenho, ou vice-versa, né? É o desenho e o real e o desenho. Então, quantos centímetros no mapa equivalem em quilômetros, em metros, lá na realidade, no real? Então, é isso. Então, a escala, você tem aí, ó, por exemplo, escala 1 para 100. Você tem escala 1 para 200 mil, por exemplo, sei lá. Existem vários tipos de escala, eu não vou entrar aqui no estudo de escala, mas é como se fosse assim, 1 centímetro no mapa corresponde a 200 mil centímetros no real. Aí você tem que fazer todo aquele jogo de conversão, né? Ali das grandezas, quilômetro, metro, decímetro, centímetro, enfim. Isso fica lá para o estudo de escala. Mas aqui eu quero me ater justamente aqui ao contexto dos elementos do mapa. Então, esses são os elementos do mapa. Quer ver agora como a gente resolve a questão fácil, fácil? Olha lá, ó. Ele quer, pessoal, a incorreta. Ele quer a incorreta. Letra A diz o seguinte: as projeções cartográficas são técnicas de representação, verdadeiro, do globo esférico, verdadeiro, da superfície terrestre em um plano, verdadeiro. Por isso, sempre haverá distorções, verdadeiro. Isso é uma característica das projeções. Na verdade, a técnica de projeção ela serve para minimizar essas distorções. Todo mapa tem distorções, porque você está representando algo esférico numa folha de papel, em algo plano, percebe? Então, vai gerar as chamadas distorções. Então, letra A está correta, né? Letra A está correta. Então, a letra A ela não vai ser justamente o meu gabarito, né? A letra A eu vou descartar a letra A, porque essa daqui está correta, tá? Está correta. Letra B. Vamos ver aí a letra B. Mapas temáticos são mapas especializados em um determinado tema, verdadeiro. O mapa que a gente acabou de ver é um mapa sobre o quê? Um mapa temático, um mapa sobre a densidade demográfica. Como áreas industriais, relevo verdadeiro, hipossometria verdadeiro, clima, dentre outros. Então, a alternativa B também está correta. Então, não é a resposta. Vamos à alternativa C, diz o seguinte: os símbolos cartográficos podem variar entre zonais, verdadeiro, lineares, verdadeiro e pontuais. Então, os símbolos, existem diversos símbolos na cartografia, tá? Então, eles se classificam em zonais, lineares e pontuais, correto. Então, a letra C também está correta. Então, eu descarto aqui a letra C, tá? Verdadeiro. Parto para a letra D. Legenda é a parte de um mapa responsável por apontar a proporção entre a superfície real, e a representação gráfica da superfície. Errado. Errado, pessoal, porque esse conceito aqui
É o conceito de quê? É o conceito de escala. A escala é a parte do mapa que é responsável por apontar a proporção entre a superfície real e a representação gráfica. Portanto, a resposta correta é a letra D, não é isso? E com certeza a próxima alternativa, que seria a letra E, então ela deve estar correta, porque diz o seguinte: foi a que sobrou. Os SIGs, Sistema de Informações Geográficas, são resultado da união entre as técnicas milenares da cartografia e as inovações gráficas e tecnológicas. Então, essa daqui também está correta. Gabarito, então, da nossa questão. Alternativa letra D, porque ele queria a incorreta. Seguindo em frente para mais uma questão. Estamos chegando no fim. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que não é, olha aí de novo, aquela que não é, pessoal, que não é uma das eras geológicas. Olha aí, ó. Tema também muito comum, tema de geografia geral, geografia física, lá da geologia. Você precisa saber, você precisa conhecer, então, as chamadas eras geológicas. Vale a pena, pessoal, a gente revisar esse assunto, que volta e meia isso cai na prova. Você sabe que o planeta ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, segundo a ciência. E dentro desses 4,5 bilhões de anos, né, nós temos aí uma cronologia. Diversos eventos aconteceram aí nesses 4,5 bilhões de anos. É a cronologia geológica. Essa cronologia ela é chamada, né, pelos geólogos de eras geológicas. Então existem as eras geológicas, existem os subgrupos dessas eras geológicas, que são os períodos geológicos, e para cada era, para cada período, você tem diversos acontecimentos. Olha, o que essa questão quer saber é se você pelo menos conhece o nome das eras geológicas. E tem muito aluno que não conhece. Então, vamos fazer o dever de casa. O dever de casa é o quê? Você tem em mente quais são as principais eras geológicas. Por isso eu já trouxe direto aqui para a gente não perder tempo, meus caros. Aqui, ó, vai da mais antiga para mais recente, ó. Vai da mais antiga, aqui, ó, mais recente, ou atual, mais recente. Então, ó, mais recente. Então vamos começar aqui de baixo para cima, ó. A primeira era geológica eu chamo de pré-cambriana, que aí, ó, é 4 bilhões, 4,5 bilhões, isso vai variar de livro para livro, que é justamente aí o início, né, da formação da Terra. Então eu tenho aqui a era geológica mais antiga, né, mais antiga de 4,5 bilhões de anos. Alguns autores consideram também esses nomes aqui, ó, como verdadeiras eras geológicas, tá? Apesar de que aqui nessa tabela ele está descrito como um período, ó. Mas muitos autores consideram o Arqueozoico e o Proterozoico como eras geológicas. Então, tudo que você precisa saber são os nomes. Pré-cambriano, já lembra, é antigo. Proterozoico, nossa, é antigo. Arqueozoico, né? Arqueozoico, basta você lembrar assim, daquela expressão, né? Arco da velha, né? O que é uma coisa do arco da velha, né? As pessoas usam essa expressão de linguagem. Arco da velha, fulano é do arco da velha, fulano é antigo, né? Ou então esse objeto é do arco da velha, ou seja, é muito antigo. Então, lembre-se, Arqueozoico é bastante antigo, tá? Proterozoico, bastante antigo, as primeiras eras geológicas. E aqui você tem os acontecimentos, né? Formação de cristalinos, minerais metálicos, etc., dentro da geologia. Mas eu não vou entrar nesse detalhe para a gente não perder tempo. Depois você vê aí com mais calma. Gente, a palavra paleo significa antigo, tá? A palavra paleo significa antigo. Então, eu tenho uma ciência chamada paleontologia. Paleo significa antigo, então é a ciência que estuda as coisas antigas. Então, paleozoico, esse termo aqui, ó, zoico,
significa era ou período, tá? Então, dentro da era paleozoica, eu tenho os períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Seguindo, ó, Mesozoica significa, essa palavra meso significa meio. E a palavra zoica você já sabe que significa era. Então, ó, olha como é fácil, cara. Mesozoica, meso é a era do meio, é a era intermediária, quando a Terra estava aí na adolescência, digamos assim. Então você tem o Triássico, o Jurássico, olha como é fácil, ó. Lembra daquele filme Jurassic Park, muito famoso, né? Parque dos Dinossauros? Jurassic Park, ó, Jurássico. O que é algo jurássico? Jurássico é um período da era Mesozoica, porque aqui você tem o surgimento dos dinossauros, percebe? E Cenozoica, a palavra ceno significa atual ou recente, né? Então é o período atual, período recente, que se divide em terciário e quaternário. Então a questão ela quer saber se você sabe esses nomes aí, tá bom? Olha lá na questão como a gente vai identificar agora, ó. Volta lá na questão. Então ele quer um que não é. Cenozoica é era geológica? Certo, é era geológica. Arqueozoica é era geológica? É. Litozoica? Não, litozoica não é era geológica. Errado, né? Tem esse nome lá? Não. Proterozoica tem, paleozoica tem. Portanto, resposta correta. Letra C, litozoica, tem nada a ver com era geológica. Ele queria apenas era geológica. Se liga no movimento. Vamos seguir em frente que não tá fácil para ninguém. Tem que estudar. Vamos lá. Mais uma questão. Eu acredito que essa é a última questão, meus caros. Vamos lá então, ó. Nos Alpes europeus, os centros de esqui funcionam no inverno, enquanto o verão é a estação do alpinismo. Nas zonas temperadas, o turismo de praia se restringe aos meses de verão. Aí está no livro do Magnoli, né? Geografia para o Ensino Médio, São Paulo, editora atual 2008, página 49. As transformações nos hábitos e práticas humanas, em parte, devem-se ao clima, que é condicionado a partir de inúmeros fatores. Assinale a alternativa que indica o fator responsável pelas transformações climáticas indicadas no trecho acima. Meus caros, veja que esse trecho ele fala aí de estações do ano, né? Verão, inverno. Ele fala aí de transformações climáticas, né? Gente, qual é o movimento que está relacionado às estações do ano? E verão e inverno está justamente relacionado a essa variação aí que cada estação do ano tem em cada época do ano, em razão do movimento de translação da Terra, né? E eu trouxe aqui para você, para a gente fazer uma rápida revisão, justamente sobre o tema dessa questão. Qual é o tema dessa questão? O tema dessa questão, meus caros, sem dúvida nenhuma, são as estações do ano. É disso que trata essa questão. Você já pode imaginar qual é a alternativa correta. Mas veja, o que seria aqui as estações do ano? E as pessoas leigas não conhecem isso aqui, mas você que estuda, que resolve questão de prova de concurso, de vestibular, de Enem, você tem que ter aí na sua mente esse gráfico das estações do ano, tá? Você tem que gravar esse gráfico da forma como eu estou te indicando aqui, ó. Veja. Vamos aqui ver a Terra. Você vai desenhar a Terra exatamente como está aqui, tá? Então veja, está aqui o paralelo, a linha do Equador. E eu faço mais ou menos assim, ó. Observe comigo, ó, qual o hemisfério que está recebendo maior quantidade de raios solares, meu caro. Diga aí para mim, ó. Se ele está recebendo maior quantidade de raios solares, eu tenho justamente o verão. O verão, os dias
são maiores do que as noites, eu tenho solstício. E isso acontece quando para o hemisfério sul? Dia 21 de dezembro. Basta você saber que dia 21 de dezembro começa oficialmente o verão para o hemisfério sul, ou seja, eu tenho um solstício de verão, dia maior do que a noite para o hemisfério sul. E daí você constrói todo o gráfico, você tem que ter em mente esse gráfico, tá? Então, como é que eu construo esse gráfico? Qual é a sequência das estações? Primavera, verão, outono e inverno. Depois do verão vem o quê? Vem o outono. Então, nessa posição aqui, que acontece dia 21 de março, eu vou ter outono para o hemisfério sul. Eu tenho os dias iguais às noites, eu tenho o chamado equinócio. Depois do outono vem quem, pessoal? Inverno. Observe aqui, ó, quem é que está sendo iluminado agora pelos raios solares, ó. Os raios solares estão batendo mais aqui, ó, em quem? No hemisfério norte. Por isso é que aqui, ó, depois do outono vem o inverno. Então aqui está sendo menos iluminado. Aqui, o que vai acontecer? O dia vai ter a duração menor do que a das noites para o hemisfério sul, tá? E finalmente, na última posição aqui, ó, depois do inverno, ele volta para o ciclo aqui, ó. Começa a primavera. Então, aqui eu tenho a primavera para o hemisfério sul. E isso ocorrendo aí por volta do dia 23 de setembro. Você aprendendo a desenhar o gráfico pelo hemisfério sul, você vai identificar automaticamente o que acontece no hemisfério norte, porque é tudo o contrário, tá? Então, olha lá comigo no gráfico como é que fica ao contrário, ó. Se aqui no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte vai ser o quê? Inverno. Se aqui no hemisfério sul é outono, aqui no hemisfério norte vai ser primavera. Se aqui no hemisfério sul é inverno, aqui no hemisfério norte, verão. Se aqui no hemisfério sul é primavera, aqui no hemisfério norte é outono. E assim, meus caros, você tem o gráfico das estações do ano. Tudo isso para te dizer que a resposta dessa questão aqui, que trata das estações do ano, que trata do movimento de translação, só pode ser o quê? Zona térmica? Não. Diferença de latitude? Não. Altitude e consequente diferença de pressão? Não. Trata-se do movimento de translação que está diretamente relacionado às estações do ano, tá? A resposta correta, letra D. Letra E, maritimidade e continentalidade, são aí fatores climáticos, também não tem nada a ver com essa questão. Deixa eu ver se é a última. Não, ainda temos mais questões. Vamos seguir em frente. Nas montanhas da China, do Japão, do sudeste dos Estados Unidos e de algumas áreas da América do Sul, ocorre este tipo de vegetação. Então veja, ele quer saber de você se você conhece a vegetação mundial. Ele quer saber se você está por dentro aí das diferentes vegetações no planeta, no mundo inteiro. Olha que bacana isso aqui. Então ele diz, ó, nas montanhas da China, no Japão, no sudeste dos Estados Unidos, ó, e de algumas áreas na América do Sul, ocorre esse tipo de vegetação, tá? Então o tema aqui é vegetação. Nele as chuvas são bem distribuídas durante o ano, alcançando 1.500 milímetros anuais em média, mas as temperaturas são mais baixas do que na zona tropical. O clima, os solos e a biota, em Jurandir Ross, né, o livro Geoecologia, tá? Tem aí a referência do livro. Aí ele diz, a paisagem vegetal descrita no texto corresponde. Então, meus caros, uma questão como essa, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Você tem que ter em mente os continentes, você tem que ter em mente os diferentes tipos de vegetação no planeta, no mundo, para você não pegar ferro numa questão como essa, tá? Por isso eu trouxe logo para você aqui, ó, o mapa das vegetações. E observe aqui comigo, né? Observe aqui no mapa comigo. Vamos lá.
Observe no mapa aqui comigo o que a questão está pedindo para a gente poder ser bem específico e bem objetivo. Bom, a questão, ela se refere a quem? Ela diz, ele quer saber qual é a vegetação aqui no Japão, olha só, percebe? Ele diz aqui, ó, na China, no Japão, nas montanhas da China, no Japão, olha lá, ó, olha aqui no mapa, ó. Japão, olha a China aqui do lado, ó. Ele tá vendo aqui, ó, mesma cor verde. E no sudeste dos Estados Unidos, olha aqui, ó, a cor verde, tá percebendo? E ele disse que em algumas áreas aqui na América do Sul, né, pouquíssimas áreas aqui na América do Sul. A exemplo aqui da América Central, ó, América do Sul, tá? Que é tudo isso aqui, tá? América do Sul. Então, gente, qual é essa corzinha aqui, verde claro? É justamente, ó, esse verde claro corresponde às chamadas florestas temperadas, florestas temperadas. Então, a questão ela se refere às florestas temperadas. Vamos ver aqui no mapa, pessoal, ainda mais, ó, só para você ter uma noção da distribuição. Você tem aqui de azul, ó, bem no Canadá, você tem a tundra, tá? Tundra, região fria. Você tem esse azul aqui também no Canadá, ó, a taiga, que corresponde às florestas de conífera, aqueles pinheiros, né? Bem alto, ó. Veja que também tem um azul aqui, ó, vai descendo. Aqui você tem também a floresta temperada, olha só. De amarelo você tem campos e regiões temperadas, campos e regiões temperadas. E aqui você, ó, chaparral também é um outro tipo de vegetação de clima quente, corresponde mais ou menos ao cerrado, tá? Também aqui na região da África. Desertos absolutos, né? Que aí você vai ter poucas áreas aqui no mapa. Florestas, ó, florestas tropicais, aqui na Brasil, floresta amazônica, aqui na África, aqui também na Ásia, ó. Savana também aqui, ó, savana. Aliás, o chaparral é aqui, ó, mais rosa, né? É vegetação do Mediterrâneo, desculpem, gente. E a savana que é aqui, que é o cerrado, tá? Savana. Aqui o cerrado e aqui a chamada savana, tá? Savana africana. Então a gente tem que ter em mente, ó, desertos aqui no norte da África. Então a gente tem que ter em mente, pelo menos vagamente, a gente tem que ter em mente esse mapa e esses diferentes tipos de vegetação com suas características. Agora a gente volta lá na questão e com certeza a gente vai conseguir responder a questão. Então, aqui se trata de quê? Se trata justamente da chamada floresta subtropical, tá? Floresta subtropical, resposta correta. Letra B, porque a floresta subtropical, pessoal, são as florestas temperadas, tá? Então a região subtropical, que é essa região aqui, ó, que está acima do Trópico de Câncer e abaixo do Círculo Polar Ártico, eu chamo de zona temperada. Então a zona temperada, ela tem essas florestas que aqui no mapa chamou de temperada e aqui na questão é a floresta subtropical, também é o mesmo termo que a gente utiliza. Resposta correta seria a letra B. Floresta boreal não é, porque fica mais ao norte, né? Seria a floresta boreal, seria mais isso aqui, ó, seria a taiga, né? É a floresta boreal. Seria a taiga que está aí no norte do Canadá, no norte aí da Ásia, né? Muito mais esse contexto aí, tá? Muito mais esse contexto. Aqui os campos temperados também não. Aqui a savana a gente também já viu que não. Então, floresta subtropical. Pessoal, mais uma questão. Estamos acabando. São 10 questões. Não é fácil, né? A gente comentar todas as questões, mas vamos seguir em frente. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal, deixa o comentário, deixa a dúvida aí, tá? Deixa a dúvida, deixa o comentário, deixa a crítica aí, aí na descrição aí do vídeo, aí nos comentários.
para eu saber se você está entendendo a aula, se a gente pode fazer alguma coisa melhor. Vamos lá. Agora sim, pessoal, essa sim definitivamente é a última questão, é a maior de todas, né? É uma questão extensa, a questão de um nível até bastante difícil, porque traz o tema da geografia humana. Vamos ler a questão e eu explico para você na sequência. Diz aí, abre aspas, o processo de envelhecimento nos países desenvolvidos ocorreu muito tempo depois de eles terem adquirido padrões elevados de vida, com redução das desigualdades sociais e econômicas. O desenvolvimento social e econômico na América do Norte e Europa setentrional e ocidental já estava determinado quando as demandas de uma sociedade que envelhecia e mesmo as preocupações sobre isso foram reconhecidas. Nenhum país na América Latina apresenta uma história e um contexto institucional similares. Né? Vou até gravar aqui, ó. Nenhum país na América Latina apresenta uma história e um contexto institucional similares. Ao contrário, em quase todos os países, um processo de envelhecimento altamente comprimido. Pessoal, destaque, né, as palavras, as expressões que são a chave para você responder a questão. Começa a ocorrer no meio de economias frágeis e níveis crescentes de pobreza. E aí tem a referência, né? Diante das considerações acima mencionadas, né, pode-se concluir que, então o tema aqui, meus caros, é crescimento populacional, é envelhecimento da população nos países desenvolvidos. Traduzindo o que quis dizer aí, ele está dizendo o seguinte, que nos países desenvolvidos, como houve um primeiro processo de envelhecimento da população, a população lá é mais velha, ou seja, tem mais idosos. Então, as pessoas elas têm uma melhor qualidade de vida em função disso. Então, lá os governos eles se prepararam para isso, né, em relação à questão da previdência, de dar uma qualidade de vida para as pessoas idosas. Mas o texto diz que isso não aconteceu e não acontece nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque os países subdesenvolvidos, meus caros, você vai ver lá dentro da geografia humana que eles estão passando, que é o caso do Brasil, um processo de transição demográfica. O que é a transição demográfica? É justamente você diminuir aí as taxas de mortalidade, porque você melhorou a qualidade de vida da população e aí você começa a ter um crescimento, ainda que, como diz lá no texto, comprimido, né? Ainda que pequeno ainda, né? Comprimido ainda, muito pequeno, de pessoas idosas. Então você percebe mesmo que a população brasileira, a exemplo do Brasil, a população brasileira ela melhorou um pouco a qualidade de vida, né? A economia há um tempo atrás melhorou. As pessoas já não morrem mais de qualquer tipo de doença, de qualquer coisa, enfim, há tratamentos médicos, etc. Isso melhora a qualidade de vida, diminui a taxa de mortalidade e as pessoas começam a envelhecer, o que vai ter uma preocupação justamente com previdência social, com mais hospitais, com cuidadores de idosos, com mobilidade dos idosos, né, que usam cadeira de roda ou usam andajá e por aí vai, né? E por aí vai. A gente sabe que é muito complicado. Então a estrutura dos países subdesenvolvidos não consegue suportar isso. Eu trouxe para você aqui, ó, um breve resumo justamente sobre esse processo de transição demográfica, tá? Então a transição demográfica ela é pré-industrial ou primitiva, altas taxas de natalidade e mortalidade, epidemias, guerra, fomes, estabilização populacional, tá? Então, altas taxas de natalidade e também altas taxas de mortalidade. Se as duas são altas, né? Você tem aí uma espécie de equilíbrio. Aí você tem um segundo período aqui de divergência dos coeficientes. Você diminui a mortalidade e aumenta a natalidade. O que acontece? O crescimento populacional acelerado. Então, essa fase aqui de evolução da população é a fase que chamam de crescimento demográfico, explosão demográfica. Ou seja, eu tenho uma diminuição na mortalidade e um aumento na natalidade. O que acontece? A população cresce
de maneira desordenada. Aí eu tenho mais um processo aqui, ó, que é diminuição da natalidade. Então, diminui a natalidade, mais a natalidade que a mortalidade. Então, diminui o ritmo de crescimento. Aqui é o contrário, né? Você diminuiu a natalidade, mas a mortalidade aumentou. O que que acontece? A população reduz, né? Vai morrer mais gente. É mais ou menos isso. E, finalmente, esse último período aqui, né, que é o período de estabilização populacional, que significa justamente a transição demográfica, que diminui a mortalidade e diminui a natalidade. Então, a diminuição dessas duas taxas vai fazer com que o país ele passe por um processo que a gente chama de transição demográfica. Vamos lá nas alternativas. Diz assim, ó: há um processo generalizado de envelhecimento populacional. Vou parar por aqui, pessoal. Processo generalizado, errado isso. Não há um processo generalizado. O texto, inclusive, diz que não há nenhum país, que só os países desenvolvidos é que tiveram esse processo aí, tá? Então, letra A já está errado, não vou nem ler o resto. Letra B, a transição demográfica não representa um avanço das sociedades se não for acompanhada por uma política de distribuição de renda, verdadeiro, e democratização das estruturas sociais, verdadeiro, pessoal. Essa alternativa aí está verdadeira. De nada vai adiantar se eu tenho uma diminuição, ó, eu diminuí a taxa de natalidade, diminuí a taxa de mortalidade, estou passando por um período de transição. Esse período de transição, há uma tendência de você ter justamente uma maior qualidade de vida e aumentar o número de idosos. Então, se você não tiver uma estrutura, percebe o que a questão está dizendo? Se você não tiver um avanço da sociedade, uma distribuição de renda e uma democratização de estruturas sociais, de nada vai adiantar. A letra C, a queda das taxas de natalidade vem se tornando um problema para os países desenvolvidos. Não, pessoal, um problema, eu não diria que seria um problema, mas é um processo, alguns autores chamam até de processo natural. Aí ele diz aqui que atinge os mais altos índices de envelhecimento. Não, mais altos índices também não. Está errado isso aqui, né? Então, duas coisas erradas aí nessa afirmação que torna a afirmação toda errada. Ao contrário da América do Norte, da Europa e América Latina, apresentam um envelhecimento médio. Olha lá, ó, envelhecimento... Não. O texto fala, inclusive, né? Só você lendo o texto você já identifica o erro. Ele fala de um envelhecimento comprimido, não é médio, é pequeno, não é médio, tá? Então, da população acentuado pelas fragilidades, economias e nível de renda. Essa parte aqui está correta, né? Acentuada pelas fragilidades. Mas esses países não têm um envelhecimento médio, sim, um envelhecimento pequeno. Meus caros, e assim nós terminamos aqui a correção das 10 questões, né? Aqui de maneira muito corrida. Tentei correr demais aqui, porque às vezes estoura o tempo aqui, a gente leva uma aula de mais de 1 hora, às vezes é muito 1 hora, né? Eu não sei nem quanto tempo deu essa aula aqui. Só quando eu terminar a gravação aqui eu vou saber. Mas eu espero que você baixe o material, né? Acompanhe aí, faça as correções, tira o print das imagens, anota aí no seu caderno os esquemas, tá? E eu espero que você tenha gostado aí dessas 10 questões que aí andou por vários ramos aí da geografia, né? Tentei da melhor forma possível fazer com que você entendesse aí esses principais temas aí que são corriqueiros em provas de concurso, corriqueiro em provas de vestibular, de Enem. Aliás, está vindo aí o concurso do IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se você vai fazer esse concurso, com certeza você tem que sacar muito de geografia, né? Esses temas aí tem que estar na ponta da língua, aqueles mapas tem que estar tudo aí memorizado para que você possa resolver facilmente as questões que vêm aí, tá bom? No mais, eu te convido a se inscrever no meu canal, te inscreve aí, deixa o seu comentário, que aí nesse período aí de pandemia, como a gente está dando aula toda semana, a gente está dando aula online pelo Meeting,
Então, hoje eu gravei aqui uma aula porque não deu certo lá no Meeting, mas toda segunda e terça-feira nós vamos ter aulas novas, né, aqui no canal para você desvendar aí, estudar e revisar aí alguns pontos da geografia. E a gente sempre grava lá as aulas no Meet e depois joga aqui no YouTube para que você tenha acesso aí a esse conhecimento, tá? Muito obrigado a todos, tenham um bom estudo, uma boa aula. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.